E aí, galerinha, estamos de volta, né? Mais um bloco aqui, último bloco da nossa aula de hoje, né? Lembrando que cada aula é composta por 3 blocos e esse vai ser o nosso terceiro e último bloco, né? Dessa nossa terceira aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bloco passado, vimos o quê? Terminamos o bloco fazendo a diferença entre medidas protetivas e medidas socioeducativas. Eu disse para vocês que as crianças sofrem medidas protetivas apenas e os adolescentes sofrem tanto medidas protetivas como medidas socioeducativas, tá? E todos dois, tanto criança como adolescente, praticam um ato infracional. Então, criança e adolescente podem praticar ato infracional? Podem sim, claro que pode. O que não pode é a criança sofrer uma medida socioeducativa com uma aplicação de penalidade. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora sim, a gente vai estudar as chamadas medidas protetivas. Também nós vamos estudar, né, os princípios que regem a aplicação das medidas. Então, muito cuidado, que você não é só saber as medidas protetivas, também tem que se ligar, aí é decoreba, pessoal, não tem jeito, não tem jeito. Você vai ter que decorar os princípios que regem a aplicação das medidas protetivas, tá certo? Então, vamos lá. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Então, a ideia de ameaça e violação. Então, não apenas violação, mas também quando sofrer uma ameaça. Então, esses direitos ameaçados ou violados por quem? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado? Você deve estar se perguntando. Manuel, já deveria ser logo aplicado isso, né? Porque o Estado e a sociedade são omissos, né? Mas vamos lá. Por falta, omissão ou abusos do pai ou responsável, ou em razão de sua conduta. Só lembrando uma coisa. Quando se fala em razão de sua conduta, em relação do que o adolescente fez. Mas cuidado, que quando ele diz em razão de sua conduta, você pode só entender como ato infracional. Não, pessoal. Não é só em relação ao ato infracional, não. É em relação tanto ao ato infracional, como em relação às próprias atitudes em outros setores, como a criança está bebendo, o adolescente está bebendo, o adolescente está utilizando de drogas. Então, vai acontecer uma medida protetiva, em razão de sua conduta. Então, quando se falar em razão de sua conduta, não imagine que é somente por ato infracional, não. Mas também outras condutas que não condizem com o desenvolvimento da criança e do adolescente. Entre elas, bebida alcoólica, entre elas, a questão do uso de entorpecentes. Então, tudo isso entra aí, não é? Nesse disposto aí do artigo 98, quando fala em razão de sua conduta. Bora lá. Artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Então, vejam, eu tanto posso aplicar a medida isoladamente, ou seja, somente uma medida, ou eu posso aplicar várias medidas.
aí a ideia de cumulatividade. As necessidades econômicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Meus amigos, mais uma vez, sempre buscar o fortalecimento, a lei sempre visa buscar o fortalecimento do vínculo familiar, da criança na sociedade, em comunidade, tá certo? Então, a convivência dela é importante, porque senão ela vai virar aquela criança antissocial. Já ouviram esse termo? Antissocial. E isso traz consequências na vida adulta. Então, aqui a gente, infelizmente, está começando a ver coisas, né, que a gente só achava que tinha nos Estados Unidos. Então, vocês lembram aí o caso de Suzano, né, de adolescentes que entraram e mataram outras crianças. Então, lá, isso já está acontecendo na fase da adolescência. Então, se você for pesquisar esses adolescentes, são adolescentes que não interagiam com outras pessoas, viviam isolados, né? E não pode. A criança fica, o adolescente fica antissocial e você não pode criar, porque, mais uma vez, isso traz consequências na fase adulta, tá? Então, parágrafo único é aquilo que eu disse para vocês, são os princípios, e eu disse para vocês que tem que decorar, e decorar muito. Não adianta, Emanuel, tem que decorar, fera, tem que decorar. Então, bora lá decorar e vamos passar. Então, vamos lá, as chamadas medidas, não é? Princípios, perdão, das medidas protetivas. Pequenininho aí, porque são muitas, não é? Aí a gente vai fazer essa leitura e, quando necessário a explicação, eu dou uma paradinha para a gente explicar cada uma delas. Então, vamos lá. Então, primeiro princípio, condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Crianças e adolescentes são titulares dos direitos previstos nesta e outras leis, bem como na Constituição. Meus amigos, já falei sobre isso, vou repetir. A criança e o adolescente, elas são titulares de direitos. As crianças e adolescentes são titulares de direitos. Então, o Estado protege, busca proteger, não é? Desde a concepção. Desde a concepção. Inclusive, hoje, você tem, é permitido, a justiça entendeu, por exemplo, que cabe pensão alimentícia enquanto a mulher estiver grávida. Não são chamados alimentos gravídicos, né? Então veja aí como o Estado ele busca proteger a criança desde a sua concepção, desde que ela esteja lá no ventre da mãe, até ela sair, né, para a fase adulta. Então, isso é proteção. Então, a Constituição protege, outras leis como o Código Civil protege, o Estatuto da Criança é uma lei que visa proteger a criança. Então, sempre isso. Colocar a criança e adolescente como sujeito, como titulares de direitos, tá? Titulares de direitos. Segundo, inciso segundo, proteção integral, tá até aqui errado aqui, que faltou baixar, deu alguma probleminha, que eu acho na hora de eu fazer o slide, mas está aqui, ó. Proteção integral e prioritária. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente que são titulares. Veja, estou aplicando uma lei e tem o ECA, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, o que se faz? Aplica prioritariamente o ECA, porque o atendimento à criança e adolescente, ele deve ser prioritário. Então, as leis, o poder público deve dar prioridade à criança e ao adolescente. Então, atendimento, por isso que o atendimento ele é prioritário. Então, tem dois casos, criança ou adolescente e um caso adulto, deve dar prioridade a quem? À criança e ao adolescente. Responsabilidade primária e solidária do poder público, a plena efetivação dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, por lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos que por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. Então vamos lá. Quais são as três esferas do governo? Executivo, legislativo e judiciário. Então essas são as três esferas do governo: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Dentro dos três poderes, né? Aí você também tem federal, estadual e municipal. Então você tem aqui os três poderes, né? Três esferas de governo, né? Os três poderes. E você tem as três esferas do governo: federal, estadual e municipal. Então observe que todos eles obrigatoriamente, eles são responsáveis pela criança e pelo adolescente, tá certo? Então, eles são responsáveis, o Poder Judiciário, de aplicar, por exemplo, o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É o juiz que vai aplicar. Você tem varas especializadas do Poder Judiciário para isso. Poder Legislativo, de fazer leis que busquem a proteção da criança. E aqui, as três esferas do governo. A responsabilidade não é só da União. A responsabilidade é da União, do Estado e do município. Então, todos os poderes e todas as esferas do governo são responsáveis por dar essa proteção à criança e ao adolescente. Interesse superior da criança e do adolescente, a intervenção, então o princípio é princípio do interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Inciso 5º, privacidade. Olha o inciso 5º, olha o princípio aí, princípio da privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Pessoal, vejam só. Eu não posso sair por aí filmando pessoas. Não é? Eu não posso sair por aí filmando pessoas. A não ser que essas pessoas permitam que sejam filmados. É o chamado direito à imagem, tá? Mas quando se trata de crianças, esse direito de imagem é muito mais restritivo.
muito mais. Por exemplo, aconteceu do professor Isaqueu Silva ser baleado. Não quero isso, mas só como exemplo, que eu gosto muito do professor Isaqueu Silva. Aconteceu do professor Isaqueu Silva ser baleado na cidade de Limoeiro. Bem, não tem problema. Agora, se isso fosse um adolescente, não poderia ser divulgado o nome dele. Não poderia ser divulgado o rosto dele. Então, quando se trata de crianças e adolescentes, deve-se ter uma restrição ao seu direito à privacidade, que vem junto com o direito à imagem, tá certo? Então, por isso que quando se trata, por exemplo, de ações que envolvam crianças e adolescentes, a gente sempre diz que a ação deve correr em segredo de justiça. E eu não estou só falando quando a criança ou adolescente comete ato infracional, não. Tudo que envolve a criança ou adolescente deve ser resguardado, deve não ser publicizado, deve correr em segredo de justiça. Pensão alimentícia. Eu não posso divulgar os nomes dos alimentandos, dos alimentados. Eu posso divulgar o nome dos alimentandos, que é o pai ou a mãe, mas o nome dos alimentados, não. Não pode estar o nome dos alimentados no processo. Você pega uma ação de pensão alimentícia, um processo, você vai ver que está riscado. Vai estar lá, sublinhado o nome dos alimentados. Só fica lá o nome dos alimentantes. Investigação de paternidade também não pode. Violência que envolva a criança e adolescente, tudo isso corre em segredo de justiça. É o princípio da privacidade, concedida à criança e ao adolescente. Intervenção precoce. Veja só, eu vou dar duas dicas aqui, falar dois termos aqui, depois eu explico cada um deles. Veja que no inciso 6 fala em intervenção precoce e no inciso 7º fala intervenção mínima. São duas coisas totalmente distintas, tá? Intervenção precoce é uma coisa, intervenção mínima é outra. O que é intervenção precoce? A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Bora lá. Você que é professor, você que é guarda municipal. Guarda municipal está passando por ali, aí uma senhora chega, olhe, tem uma criança que está sendo maltratada. Você vai lá. Você vai lá verificar se o fato é verdadeiro. É uma intervenção o quê? Precoce. Você que é professor, professora, a criança hoje chegou com o cotovelo, o braço roxo. Perguntou à criança, o que foi isso? Foi meu pai, foi minha mãe. Você deve comunicar, logo fazer a comunicação rápida ao conselho tutelar. Então, isso é uma intervenção precoce. Não vai ao conselho tutelar, mas vai ao delegado, vai ao promotor de justiça, vai ao juiz. Isso é intervenção precoce. O que é intervenção mínima? A intervenção mínima deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável a efetiva promoção dos direitos e a proteção da criança e do adolescente. Pessoal, na intervenção mínima é a questão da competência. Então você tem como competência no Poder Judiciário o juizado da criança e do adolescente. Então você tem o juiz da infância, da criança e do adolescente. Isso é um juiz competente. Um caso de criança ou adolescente
não pode ser enviado para a vara criminal, para uma vara civil, porque existe uma justiça especializada, existe uma justiça competente para tratar da infância e da juventude. Então, um juizado especial da infância e da juventude. Delegacia. Existe uma delegacia, um delegado, uma delegada competente para receber as notícias crimes, fazer o BO, lavrar o flagrante delito dos atos infracionais. Então, vejam, o princípio da intervenção mínima é essa, a ideia da competência. Para a criança e adolescente, deve ter pessoas, deve ter órgãos, deve ter instituições competentes para receber, né, a comunicação de maus tratos, de aplicação de medidas socioeducativas, entendeu? Então, intervenção precoce, você soube da notícia, então o Estado deve urgentemente, não é? Ir lá observar. Isso é intervenção precoce. Intervenção mínima é a questão da competência. Proporcionalidade. Olha que princípio importante, eu já falei para vocês e a gente vai ver de novo. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. Bora lá. Bora para a situação que eu acho que vocês já viram, já presenciaram ou já vivenciaram. Você vai com seu filho, com sua filha lá no shopping. E a criança viu, passou na loja de brinquedos. Ah, eu quero esse brinquedo. Aí o pai ou a mãe diz, filhinho, não, papai, mamãe não tem dinheiro para comprar. Aí o pirraia, ó, bate o pé, eu quero, eu quero, eu quero. Tem criança que faz pior. Senta no chão e começa a espernear. O pai cansado, a mãe cansada, estressada. Aí o que ela faz? Vai lá e dá uma palmadinha na criança. Vai lá e dá uma palmadinha na criança. Aí alguém foi lá e filmou. Palmadinha, pessoal, não pode. Ah, que absurdo, Emanuel! Pois eu dou palmadinha no meu filho, que absurdo é esse? Não pode, pessoal. Dar palmadinha não pode, criança, no adolescente. Não pode, não pode. E faz o quê? Conversar. Vai conversar com ela, vai mostrar o que é errado, o que é o certo. Mas segundo o Estatuto da Criança, não pode dar palmadas. Não é? Não pode dar. Não é? Pessoal, está aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Aí o que acontece? Foi filmado isso e foi levado, né, ao juiz. O juiz analisou o vídeo e disse, olha, a partir de hoje, veja só, a mãe nunca, não vive batendo na criança, nem o pai vive batendo na criança. A criança vive em um ambiente saudável, de higiene, tem educação, tem tudo. Foi o estresse que acontece, né? Foi o estresse que acontece. Às vezes eu não costumo, eu acho que eu bati, eu tenho duas filhas, se eu bati nela 3 vezes, uma tem 11 anos, a outra tem 8, foi muito. Aquela situação de estresse. Geralmente, ó, fica de castigo, tira o celular, que já tira a televisão e manda estudar. Pronto. Isso não, ó, que castigo. Tira o celular, tira a televisão e vai estudar. Bota o livro lá, vai estudar que eu vou fazer pergunta. Senão, vai ficar a semana toda sem celular. Pronto. Hoje é o castigo que a gente dá. Não. Por quê? Porque bater não pode. Mas vamos lá. Então, nesse ambiente, a mãe, a criança tem higiene, tem tudo.
Foi o estresse. Aí o juiz chega, verificou tudo isso. Mas olha, ei, bateu na criança. A partir de agora, você perdeu a guarda do seu filho. Pessoal, isso é totalmente desproporcional. Né? O que o juiz deve fazer numa situação dessa, primeiro, é conversar com os pais, né? Demonstrar que a questão psicologicamente falando, né? Que hoje a psicologia diz que não adianta bater e que o Estatuto da Criança proíbe, não é? Essas tapas. Então, tudo isso está dentro da proporcionalidade. Ou então encaminhar os pais para conversar com um psicólogo, né? O que não pode é essa radicalidade, essa desproporcionalidade. Então, tirar a guarda seria algo desproporcional. Entenderam aí? Então, né? Só lembrando que na minha época não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente. O meu Estatuto da Criança e do Adolescente era aquela sandália, né? Havaiana de borracha, não é? Que quando dava ficava a marca, não é? Ou do meu avô, que era varinha de goiabeira, né? Verde, né? Verde. Aí pegue lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu estou aqui hoje, né? Não sou revoltado, não sou nada, mas hoje os tempos são outros. E o Estatuto da Criança proíbe, não é? A tapinha, não é? O corretivo não pode, tá certo? É proibido. E se o Conselho Tutelar souber que está acontecendo isso na sua casa, você poderá ser chamado lá no Conselho Tutelar ou perante o juiz para medidas protetivas a serem realizadas contra você, tá certo? Então, vamos lá, passando aí, próximo. Que é essa proporcionalidade, não é? Então, com isso, terminamos todos os princípios. Então, é decoreba, é. Então, só lembrando, você vai lá, vamos para cá. Aí você tem o inciso primeiro, que é o princípio da condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Inciso segundo, princípio da proteção integral e prioritária. Terceiro, princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público. Inciso quarto, princípio do interesse superior da criança e do adolescente. Inciso quinto, princípio da privacidade. Inciso sexto, princípio da intervenção precoce. Inciso sétimo, princípio da intervenção mínima. Inciso 8, princípio da proporcionalidade e atualidade. Então, próximo dispositivo seria justamente, aqui ainda você tem outros princípios, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos parar no inciso 8º, tá? E no próximo bloco a gente continua o inciso 9º. Opa, eu estou botando para cá, estou voltando aqui. Caramba. Agora, o inciso 9º, que é o princípio da responsabilidade parental. Muito cuidado com esse princípio da responsabilidade parental. Então, já já a gente volta. Até mais.